16. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você quiser sentar, vou falar rapidinho. Foi falado aqui sobre alguns assuntos, né, variados, sobre dependência de Deus, né? Foi a primeira palavra que a gente ouviu, e logo em seguida a gente ouviu o Bola falando sobre o testemunho dele, né, sobre como Deus tem falado com ele desde que ele conheceu a Deus, e em seguida o Jonas veio trazendo para nós uma palavra que fala sobre obediência e que fala também sobre o poder de Deus, né, o que Deus pode fazer perante a inteligência humana. Eu queria falar um pouquinho sobre exatamente esse poder. A gente, aqui no Brasil, a gente não tem muita dificuldade em professar a nossa fé, em cantar ainda, em vir à igreja, poder louvar, poder tocar, poder dançar na presença do Senhor, poder chorar, gritar, fazer o que a gente sente no coração. Ainda a gente não tem nenhum tipo de dificuldade. Mas tem alguns países no mundo que não, embora sejam países teoricamente livres para fazer o que se quer, na prática não funciona bem assim. E existe um pastor que se chama Gerson Ortega. Ele esteve aqui em Cachoeirinha alguns anos atrás, não me lembro quanto tempo faz, e ele veio cantar e ministrar a palavra do Senhor. E ele é o autor dessa música que a gente vai cantar em seguida, uma música bem conhecida de todos, que se chama Essência. E ele disse que lá na Inglaterra, onde ele estava trabalhando para o Senhor na obra missionária, a maioria dos adolescentes da idade de vocês já fez a iniciação na bruxaria, e alguns deles são bruxos, e alguns desses bruxos têm grande poderio, que o diabo se apossou da vida deles, e eles tiveram uma entrega tão grande, eles se propuseram a trabalhar para o inimigo de uma forma tão especial, tão devotada, que o diabo deu certo poderes a eles. E eles, entre eles mesmos, testam esse poder. Qual é o bruxo mais forte? São meninos e meninas na faixa de 14, 15, 16 anos. E ele disse que estava tocando o teclado dele, tinha mais um outro irmão tocando violão, numa casa, porque lá a maioria das igrejas fechavam. E eles estavam fazendo um culto doméstico, e eles chamavam muitos jovens e adolescentes para ir lá, para falar de Jesus, falar do poder de Deus, que é maior que qualquer outro poder. E um dia que ele estava nesse lugar, que entrou dois rapazes que não tinham ainda frequentado essas reuniões caseiras. E o Espírito Santo de Deus revelou para o pastor Gerson Ortega o seguinte: esses dois rapazes que acabaram de entrar, eles são bruxos. E eles vieram aqui para medir força comigo. Eles disseram que eles vão fazer um trabalho de força, de energia, que nada vai acontecer neste lugar. Só que eu sou o Senhor e eu tenho poder. Não te surpreende, porque eu vou agir aqui à minha maneira. E eles que estavam cantando, ministrando louvor, e acabou a luz. Acabou a luz e não tinha mais como tocar os instrumentos. E ele se perguntou: Deus, e agora? Tu é todo poderoso? O que está acontecendo? Será que esses meninos, esses bruxos, estão tendo alguma força aqui neste lugar? Eu não creio. Tu disse que tu ia fazer algo aqui. E Deus começou a ministrar no coração dele e mandou ele cantar sem música. E foi quando ele começou a cantar essa canção da Essência, que nós vamos cantar. Desde esse dia, cada vez que eu canto essa música, eu me lembro dessa história. E esses dois meninos se converteram no final da reunião, quando ele fez o apelo, voltou luz. E eles disseram exatamente o que o Espírito Santo de Deus revelou a ele: a gente veio aqui
Porque o poder que agia na nossa vida, a gente achava que era maior que qualquer outro poder. A gente é bruxo, nós dois somos bruxos. E a gente entrou aqui dentro, a gente ficou amarrado, a gente não pode fazer nada. Porque tinha um poder sobrenatural aqui sobre a vida de vocês que nós não conhecíamos. E agora a gente quer esse poder. A gente não quer mais ser bruxo, a gente não quer mais as energias que a gente trabalhava. Porque existe um outro poder que a gente não conhecia ainda. Mas a gente viu se mover neste lugar e essa força libertou nosso coração. Eu creio que nenhum de nós aqui tem contato com meninos dessa idade que são bruxos. Mas a gente tem outros problemas no nosso meio. Eu acredito que muitos de vocês, se não têm contato com pessoas muito próximas, pelo menos conhecem alguém que está no mundo da prostituição, no mundo da droga, está em pecado, não tem algum tipo de vício, que não consegue se libertar. Talvez alguns tenham bons motivos para ter entrado nessa vida, e outros talvez só por curiosidade, só por farra, porque estão com os amigos e todos fazem, eu também vou fazer, eu vou ser careta. E talvez tenha alguém aqui nessa noite que está em alguma situação que não sabe nem como procurar ajuda, talvez esteja desesperado, dizendo: Deus, o que faço agora? Eu tenho uma coisa para te dizer muito importante. Resolva ser um verdadeiro adorador do Senhor e o poder de Deus vai te libertar. Resolva voltar para a essência, para aquilo que Deus te deu. Eu sei que Deus tem algo muito especial para todos vocês aqui, para todos nós neste lugar. E Ele só está esperando que nós sejamos realmente verdadeiros adoradores, que nós chegamos na presença dele dizendo: Deus, eu sou assim, eu sou errado, eu sou falho, eu sou dependente de um monte de porcaria que eu não queria ser. Mas eu creio que o teu poder pode me libertar e eu quero te adorar hoje com toda a minha verdade. Mesmo pecador, mesmo falho, mesmo errado, eu vim aqui para te adorar. Eu quero voltar à essência da adoração, porque eu acredito que o teu poder pode me libertar de qualquer negócio. Creia nisso, faça isso. Agora, eu vou dizer na tua vida: Deus tem poder para te livrar. Volte a essa essência neste momento e creia que o resto Deus vai fazer por você.